lista de testemunhos é longa. Se os líderes religiosos simplesmente pudessem distribuir os vídeos, brochuras e áudios da minha mensagem nas suas comunidades, num espírito de serviço de cura, haveria uma onda tão grande de milagres e curas que a imprensa e os meios de comunicação falariam disso pelo mundo inteiro. Eu, o profeta Cacau Filipe, mesmo que todos os países do mundo me concedessem vistos, eu não conseguiria alcançar a todos, nem organizar serviços de cura em todos eles. As nações são dezenas, as ilhas são centenas, e as nações são muito vastas, muito separadas umas das outras. Mas, se deixarmos de lado os nossos interesses pessoais, poderemos mudar muitas coisas no mundo, e aqueles que não conhecem a Deus correrão até nós a fim de o conhecer. Salvaremos almas, e no fim dos nossos dias, deixaremos um mundo melhor. Minha aflição, procurei o Senhor. Minha mão estava estendida durante a noite sem se cansar. No dia da minha aflição, procurei o Senhor. Minha mão estava estendida. A leitura da Bíblia não pode produzir milagres, e nela não há salvação, porque os profetas da Bíblia já não estão na terra. É apenas a minha mensagem que pode produzir milagres e dar a salvação até eu partir da terra. A leitura da Bíblia não pode produzir milagres, e nela não há salvação, porque os profetas da Bíblia já não estão na terra. É apenas a minha mensagem que pode produzir milagres e dar a salvação até eu partir da terra. Até hoje, os habitantes da terra ainda não se aperceberam de uma coisa. O que Moisés disse sobre Janes e Jambres, sobre Coré, Datã e Abirão, é o que ficou na história e chegou até nós. O que os profetas de Baal fizeram contra Elias, o tisbita, é o que a história reteve e chegou até nós. O que Judas Iscariotes fez em relação ao Senhor Jesus Cristo é o que ficou na história e chegou até nós. Durante a noite sem se cansar, minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. A minha voz se dirige a Deus, Ele me escutará. Minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. A minha voz se dirige a Deus, define, Ele me escutará.
todas as vossas ações e palavras para comigo, boas ou más, é isso que Deus levará em conta para a vossa salvação ou para a vossa condenação. E é isso que a história também guardará para as gerações futuras. Os homens passarão, os anos passarão, gerações passarão. Mas até ao fim dos tempos, as minhas palavras que vocês estão lendo ou ouvindo hoje não passarão. Tu não podes inscrever o teu nome no livro da vida que está no céu antes de teres inscrito o teu nome no livro da vida que está na terra. Desde 24 de abril, Deus visita a terra pelo seu profeta, que é o personagem glorioso, a fim de nos levar longe da serpente, para nos purificar, nos branquear e refinar. Minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. Minha voz se dirige a Deus de Filipe, Ele me escutará. Minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. Minha voz se dirige a Deus dos profetas, Ele me escutará. Dia da minha angústia, procurei o Senhor. Minha mão estava estendida durante a noite sem se cansar. Minha alma recusava de ser consolada, e eu me lamentava e o meu espírito enfraqueceu. No dia da minha angústia, procurei o Senhor. Minha mão estava estendida durante a noite sem se cansar. Minha alma recusava de ser consolada, e eu me lamentava e o meu espírito enfraqueceu. Minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. Minha voz se dirige a Deus, Ele me escutará. Minha voz se dirige a Deus, eu clamarei. Minha voz se dirige a Deus, Ele me escutará. E a inscrição do teu nome no céu são os teus atos em relação ao que está escrito no livro do profeta vivo do teu tempo. Daqui a 200 anos, o mundo já não será o que é hoje. Tudo passará. As memórias do Facebook, Twitter e YouTube serão apagadas. Mas o que você fez em relação a mim e o que eu disse sobre você, é isso que a história vai reter para as gerações futuras. Eu sou, para o nosso tempo, o único homem vindo de Deus, por quem vocês devem ser salvos. Não é pelos milagres e curas da África do Sul e do Zimbábue que assim me tornei. Durante os meus 20 anos de profecia, realizei milagres e curas entre os meus fiéis em confirmação da minha mensagem. E também a leitura e escuta da minha mensagem produziram muitos milagres. Através do seu profeta, o precioso
Agora, por que razão Deus enviou Cacu Felipe à Terra? Qual é o principal objetivo de Deus ao enviar esta mensagem de Mateus 25:6 sobre a Terra? Deus quer conduzir a humanidade a um grande reavivamento para uma mudança de dispensação. O judaísmo passou ao cristianismo através do grande reavivamento que começou no cenáculo com os apóstolos. Depois, o cristianismo passou por Azusa Street com William Seymour para tornar-se nestes grandes movimentos pentecostais, evangélicos e carismáticos. É este tipo de mudança que está prestes a acontecer para conduzir a igreja à dimensão dos sonhos, visões e dons espirituais. A confissão pública é a primeira pedra do fundamento. Se deixarmos de lado os nossos interesses pessoais, poderemos trazer o reino de Deus entre os homens e aqueles que não conhecem a Deus o glorificarão. E a medicina reconhecerá e respeitará a cura divina. Durante as minhas campanhas de cura, será que os profissionais de saúde não estavam nas filas de oração? É todos juntos que devemos trazer de volta a verdadeira fé e a verdadeira cura divina à Terra. A igreja não deve mais ficar à espera dos feitos da medicina para poder se apropriar dos mesmos de maneira vergonhosa. E é nisso que todos, inclusive os políticos, nos respeitarão. Qual é a tua comida? O amor da minha noite é minha comida. O amor da minha noite. Qual é a tua comida? O amor da minha noite é minha comida. O amor da minha noite. Quem é teu Consolador? Anjo de 24 de abril é meu Consolador. Anjo de 24 de abril, quem é teu Consolador? Anjo de 24 de abril é meu Consolador. Anjo de 24 de abril, quem é teu libertador? Mensagem da hora é meu libertador. Mensagem da hora, quem é teu Vídeos PKP, a palavra viva.